Olá pessoal, aqui é o professor André. Nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração do funcionamento de um contador de unidades. O contador de unidades ele pode ser utilizado em uma máquina para diversas funções, para contagem de ciclos executados pela máquina, peças produzidas, eventualmente até peças que foram produzidas porém contêm falhas, então as aplicações são diversas. Aqui, para exemplificar, nós vamos utilizar o circuito já utilizado anteriormente, com um cilindro de duplação, e a ideia aqui de funcionamento do nosso circuito basicamente é, cada vez que pressionarmos o botão de impulso S1, o cilindro irá avançar por meio da energização do solenoide Y1, avançando o cilindro aciona o sensor 1S2, o sensor 1S2 aciona o solenoide Y2 recuando o cilindro. O detalhe aqui é que em paralelo ao solenoide Y2 está a bobina do nosso contador aqui chamado de K1. Então aqui esse contador ele foi configurado no simulador com um preset de 3 unidades. No simulador a contagem é regressiva, em geral os contadores eles têm uma contagem progressiva, né? Uma contagem crescente, aqui vai ser uma contagem decrescente, e cada vez que o nosso solenoide Y2 for energizado para retornar o cilindro, então será contada uma unidade. Então vamos lá, primeira simulação, um breve toque no botão de impulso S1, avança, aciona o sensor e recua. Observe que aqui o contador reduziu uma unidade. Mais um ciclo, reduziu mais uma unidade, mais um ciclo, chegou a zero. Aqui nós temos também um outro botão de impulso, que é o S2, conectado ao reset do nosso contador. Então, pressionando o botão S2, resetou o nosso contador, que voltou para as 3 unidades configuradas como preset inicial. Então, novamente, aqui repetindo rapidamente a operação, um ciclo. Observe que cada vez que é acionado o sensor 1S2 é contado uma unidade no nosso contador. Mais um ciclo. Agora o último ciclo. Ok? E aqui o nosso contador K1 aparece aquela simbologia da seta apontando para cima, indicando que ele já chegou no limite de contagem que foi configurado nele, no caso aqui 3. Esse circuito apresentado, ele só utilizou aqui o artifício de um avança e recua do cilindro para fazer a contagem de quantas vezes o cilindro avançou e tendo aqui a possibilidade de um reset manual, né, via o botão S2. Obviamente esse reset aqui ele poderia ser feito em um circuito mais complexo por qualquer outro contato normalmente aberto, por um contato de um temporizador, por um contato de um relé ou contator auxiliar, por um contato de algum sensor, conforme a necessidade. Para complementar esse circuito aqui, então, nós temos essa outra estrutura que ela também tem o botão que inicia o avanço, o sensor que causa o retorno, o botão de reset. Tá? Aqui um pequeno detalhe que eu chamo a atenção, o sensor 1S1 ele aparece aqui, mas ele não está sendo utilizado, tá? Ele não tem utilidade nesse circuito, apenas o 1S2. Né? E o que foi implementado aqui em relação ao circuito anterior, ao comando anterior? O que foi implementado é que nós temos aqui um contato normalmente fechado do nosso contador K1. Então observe que ele é o contato terminado em 1 e 2, então é um contato fechado.
Esse contato, quando abrir, ele vai bloquear o avanço do cilindro. Então, isso poderia ser entendido, talvez, por exemplo, como uma necessidade de manutenção da máquina. Limpeza, troca de óleo, troca de alguma peça que gera desgaste ao longo do uso. Então, após determinada quantidade de ciclos, o contador bloqueia o funcionamento da máquina. E quando que esse contato vai voltar a fechar? Somente quando o contador for zerado. No caso aqui, o contador está sendo zerado por um botão. Então esse botão S2, ele poderia simbolizar ou sinalizar ali na máquina, né, a informação que o operador passaria para o sistema de um ok, já fiz a manutenção. Então, zeraria o contador e liberaria novamente o funcionamento da máquina. Além disso, nós temos aqui também como um complemento um contato normalmente aberto do nosso contador, que é o 1314, terminado em 134, é um contato normalmente aberto. Esse contato aqui, ele fecha quando é atingida a contagem, ou seja, no mesmo momento que este aqui abre, apenas para ligar um sinalizador e indicar para o operador do sistema que o contador chegou num limite de ciclos da nossa máquina. Então, fazendo o teste, avançou e recuou, reduzindo uma unidade. Em princípio, não mudou nada do sistema anterior. Mais um ciclo, ok? E o último ciclo. Então, observe que o nosso contador chegou no limite de contagem, abriu o contato bloqueando o funcionamento do nosso botão S1 que energizava o Y1 e fechou esse outro contato, sinalizando aí que chegou num limite de ciclos. Se tentarmos aqui acionar novamente, não conseguimos, né, visto que aqui está aberto. Então, se essa situação seria, por exemplo, um limite de ciclos para manutenção, o operador do sistema precisaria fazer a manutenção ou solicitar a manutenção e aí dar o OK pelo botão S2. Ou também poderia ser um contador de peças produzidas que caem numa caixa e essa caixa acaba ficando cheia. Então, a partir do momento que contou a quantidade máxima de peças que poderiam cair nessa caixa, né, sendo produzidas por uma máquina, para a máquina, o operador do sistema precisa trocar a caixa, colocar uma vazia no lugar e dar um OK, confirmando que ele fez essa operação. Então ele reseta o contador, resetando o contador, o contato normalmente fechado volta a ficar fechado, e o normalmente aberto volta a ficar aberto, desligando a lâmpada. E aí podemos então repetir a operação na nossa máquina, a mesma quantidade de ciclos de novo que o nosso contador permitir.